A lei de Ampère, ela pode ser formulada de duas formas distintas, né? Como foi feito pela primeira vez, antes até, de Maxwell. Essa primeira formulação, ela é, em princípio, bastante simples. De acordo com a lei de Ampère, se eu considerar um caminho fechado, se eu considerar um caminho fechado qualquer, né, então, e é claro que ao longo desse caminho, o vetor B pode ter direções, sentidos, né, diferentes, né, de forma que, e módulo também diferentes, né. O fato é que aqui eu tenho um caminho fechado, né, um caminho fechado. E, ao longo desse caminho, eu estou imaginando que esse caminho esteja numa região que tenha um campo B. Esse campo B varia de ponto para ponto. Eu considerei aqui só os campos magnéticos ao longo do caminho, porque é o que importa, porque eu vou escrever agora, né? Então, eu tenho um caminho fechado, né? E este caminho fechado, ele é tal que ele tem um comprimento L, onde L é igual à integral de dl. dl é o elemento de comprimento de caminho, né? Nós introduzimos agora um vetor infinitesimal dl, onde dl é igual a dl, esse elemento de comprimento do caminho, vezes t, onde t é um versor tangente à curva. Portanto, como eu disse antes, eu tenho sempre, né, duas possibilidades, né? Agora eu tenho duas possibilidades, mas eu agora procuro estabelecer uma orientação, né? Vamos depois aqui especificar isto melhor, porque essa orientação vai ficar definida a rigor de uma forma que a gente vai ver depois, né, utilizando a formulação de Maxwell da lei de Ampère, né? Muito bem. A lei de Ampère, ela estabelece o seguinte, que a circulação ao longo de um caminho fechado, um caminho gama fechado, então, que é esse caminho aqui, um caminho fechado, né? A circulação ao longo de um caminho fechado, né, ou seja, a integral de caminho do vetor campo magnético ao longo de um caminho fechado é igual a μ0 vezes I. Vezes I. Quem é I? I é a corrente. É a corrente. Que corrente é esta? É a corrente elétrica ao longo de um fio, e esse fio ele é muito fininho, de forma que eu estou dispondo esse fio ao longo de um caminho. Ou seja, se eu tenho uma corrente elétrica, vamos orientá-la assim, né?
se eu tenho uma corrente elétrica percorrendo um caminho, então a circulação ou a integral de caminho do campo B ao longo deste caminho é igual a μ0 vezes I. Essa é a formulação de Ampère. É, na realidade, uma espécie de propriedade do campo B. Ou seja, quando eu considero o produto escalar do campo B em cada ponto, né, por dl, na verdade, eu estou considerando a componente tangencial do campo B, né, porque em cada ponto eu tenho um vetor que é tangencial. Eu tomo o produto escalar e somo esta integral aqui, né. Então, a integral de B escalar dl ao longo de um caminho fechado é igual a μ0I. Essa é a lei de Ampère. Essa é a lei de Ampère. Se eu tenho uma corrente I ao longo deste caminho aqui, então o campo B é tal que B escalar dl. Ou seja, uma corrente elétrica dá origem a um campo B, porque é isso que importa. É isso. A lei de Ampère, ela diz o seguinte: se passa uma corrente, ela dá origem a um campo magnético. É isso. E esse campo magnético é tal que... Então, esse campo magnético é tal que B escalar dl é igual a μ0I. De acordo com a lei de Ampère, uma corrente elétrica dá origem a um campo magnético. A lei não diz o campo magnético é tal, não. Ela diz o seguinte: esse campo magnético é tal que se você considerar, né, uma integral de caminho do campo, um caminho fechado, né, porque eu tenho aqui uma corrente elétrica, né, de qualquer maneira, qual é o ingrediente básico, né, da lei de Ampère? Uma corrente elétrica, ou seja, cargas em movimento geram um campo magnético. E esse campo magnético é tal a satisfazer essa identidade. Esse é o conteúdo básico da lei de Ampère. Agora, essa lei de Ampère pode ser deduzida de um outro jeito, né? A partir né, de Maxwell, nós sabemos que uma das leis de Maxwell estipula que o rotacional do campo B é igual a μ0 vezes J. Esta aqui é também a lei de Ampère. É uma outra formulação da lei de Ampère. Ampère-Maxwell, poderíamos dizer assim. Ela é mais geral do que esta aqui. Ela é mais geral do que esta aqui, mas eu posso deduzir aquela a partir desta. Por quê? Porque aqui ela estabelece uma relação entre a densidade de corrente, né, e o campo. Na verdade, estabelece uma relação entre a densidade de corrente e taxas de variação do campo. Esta lei aqui é a lei de Ampère, de acordo com a formulação de Maxwell. E agora, de acordo com essa lei, o que nós temos? Cargas em movimento, é isso que importa aqui. Cargas em movimento, né? Cargas em movimento, produzem campos magnéticos, onde esse campo magnético é tal que o rotacional dele é igual a μ0 vezes J. Essa é uma lei importante, né, do eletromagnetismo, é a lei de Gauss. Agora, veja, eu posso obter aquela lei utilizando, né, o teorema de Stokes. Se eu considerar o fluxo
do rotacional de B ao longo de uma superfície aberta. Essa superfície aqui, vamos denominá-la de S, de acordo com a lei de Ampère que está aqui, isso é igual a μ0 vezes o fluxo de J. O fluxo de J através dessa mesma superfície, J escalar ds. Eu apenas considerei o fluxo deste lado e o fluxo deste lado. Agora, de acordo, né, com o teorema de Stokes, né, isto aqui me dá uma integral ao longo de um caminho fechado, gama, né, ao longo de um caminho fechado, de B escalar dl. Então, isto é igual a isto por conta do teorema de Stokes. E do lado direito eu tenho μ0 vezes o fluxo de J. E nós já sabemos, né, que o fluxo de J é igual à corrente elétrica. Ou seja, deduzimos a lei de Ampère nessa formulação aqui a partir de uma das equações de Maxwell. É claro que nessa formulação de Maxwell a gente usa conceitos como divergente, rotacional e assim por diante. Mas esta aqui é a lei de Ampère na formulação de Maxwell. E a partir desta lei, utilizando o teorema de Stokes, eu vou chegar à lei de Ampère sob esta forma aqui. Mas o que é importante de se chamar a atenção é que esta é também uma formulação da lei de Ampère mais geral, né? E a gente vai depois analisar algumas consequências, né, dessa lei de Ampère. De qualquer maneira, quer seja sob esta forma ou sob esta forma, esta lei afirma o seguinte: cargas em movimento descritas pela densidade de corrente ou pela corrente elétrica, cargas em movimento produzem campos magnéticos. Esses campos magnéticos são tais que o rotacional de B é igual a μ0 vezes J. Ou, dito de outra forma, este campo é tal a satisfazer essa identidade. A circulação do campo ao longo de um caminho fechado, né? Ou seja, a integral de linha do campo B ao longo de um caminho fechado é igual a μ0 vezes I. E essa é a formulação da lei de Ampère, quer seja utilizando o conceito de circulação integral de caminho ao longo de um caminho fechado ou utilizando as equações de Maxwell. Eu quero só chamar a atenção de que essas leis, na realidade, têm uma base empírica. A gente não sabe de fato como deduzir, não tem como deduzir, mas elas refletem comportamentos da natureza. E é isso que é importante que se saiba.